Pode ir? Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde, ou uma boa noite, ou um bom dia para todos vocês. E sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast de fotógrafo para fotógrafo. E hoje estamos com um convidado aqui, ó, que é fora da curva, tá? Ele que tem 37 anos, é mentor, fotógrafo premiado internacionalmente e nos anos de profissão teve a honra de fotografar mais de 1000 eventos. E ele disse que depois dos 1000 ele parou de contar. Toda a sua bagagem, tá, e experiência, expertise, ele traz consigo e serve para que possa contar histórias com grau de excelência e habilidade que ela merece. Então toda história merece habilidade, sensibilidade, e esse cara é nada mais, nada menos que Fugice. Fugice, seja muito bem-vindo em nosso podcast. É uma honra, é uma satisfação, um prazer. Eu acho que vai ser o maior fotógrafo que a gente tem a probabilidade de trazer aqui. Eu acho que é o Fugice. Então seja muito bem-vindo, Fugice. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho comigo, com o meu trabalho. Uma honra estar aqui com vocês, de verdade. Meu coração está alegre de estar aqui com o Jarbas, com o Patrick. A ideia é a gente bater esse papo como amigos aqui numa roda de conversa de mesa, né? Isso mesmo. Muito top. Ó, vou passar mais um pouco de informações. Eu quero deixar aqui um agradecimento ao Fugice, tá? Trazer aí para ele que ele modificou minha fotografia, tá? O ano, acho que de 2018, 2019, eu estava em uma época de mudança no conceito de fotografia, do que era uma fotografia, mudando para fotografia de casamento. A gente foi no ED Brasil e um dos palestrantes era o Fugice, tá? Eu peguei muita coisa, coloquei muita coisa em prática e isso fez com que eu mudasse aí minha fotografia, minha visão de fotografia. Não só fotografia, como uma das suas palestras, falou de família, de registrar quem que a gente gosta, registrar a nossa vida. Aí a partir desse momento eu comecei a registrar a minha vida e minha fotografia mudou, minha visão também mudou. Então quero deixar o agradecimento por isso também. É isso mesmo. Coisa boa. Perfeito. Fico feliz. E esse é um dos motivos, Jarbas, de eu estar passeando sempre aí nesse meio de congresso, né? O palco é um desafio para mim. Eu sou, não é tão difícil perceber, eu sou mais introspectivo, sou mais tímido, o meu natural é estar muito em casa, eu sou um cara muito caseiro, muito família. E é um desafio, né? O Ed Brasil, por exemplo, em 2019 eu estava diante de 5.000 pessoas. É um baita desafio para um cara introspectivo se colocar nesse papel de estar ali diante de 5.000 pessoas para compartilhar. Mas eu entendi em um certo momento da minha vida, e já faz mais de 10 anos que eu circulo nesse meio dos congressos, que o importante não tem nada a ver com palestrante, não é a gente chegar lá e dar um show. O que interessa é que depois que a gente sai do palco, é o que fica no coração das pessoas. Não é sobre o palco, não é sobre o show, não é sobre o espetáculo. É sobre como a gente pode usar esse espaço de maneira relevante para deixar alguma mensagem que realmente vai tocar a vida da pessoa, realmente vai ajudar a carreira, realmente vai desenrolar alguma área da vida do fotógrafo. Então, para mim, sempre, todo convite ele não tem a ver com o ego de ser palestrante, de ser um destaque, mas para mim é sempre uma oportunidade de compartilhar coisas que, do meu aprendizado, né, de toda uma carreira de mais de 15 anos, eu entendi que mudaram minha vida e que podem mudar a vida de outras pessoas também, assim como em um certo momento eu entendi que fotografar a minha família mudava a minha vida, né, assim essa mensagem tocou seu coração também, tocou de outras pessoas e para mim isso que interessa. Que legal, muito que legal. Top, muito top. E Fugice, eu tenho 6 anos de fotografia, mas eu estou vivendo mesmo de fotografia, vai fazer uns 4, 5 anos. E eu sempre via você, né, nas redes sociais. Então, assim, no YouTube, a gente via os vídeos, via aquele ensinamento ali, e a gente fala, pô, olha o nível que o cara tá, então será que um dia a gente vai estar nesse nível, ou tá junto com um cara desse, um fotógrafo desse. Então, assim, hoje eu tô aqui ao lado de um ícone da fotografia, né? Então, para mim é uma honra. E eu já posso fazer a primeira pergunta? Pode, já sou eu. Que é assim, eu queria que você falasse um pouco do início da sua jornada na fotografia ali, quando você começou, as dificuldades ali, sabe? Aquele início. E dentro desse início,
deixasse uma mensagem para aquele fotógrafo que está iniciando hoje? Fantástico, boa pergunta. Eu acho que a arte ela tem um papel muito importante para quem deseja se expressar de alguma forma, sabe? No meu caso, como eu falei, né, eu sempre fui desde muito pequeno mais introspectivo. Então, o introspectivo observa muito, presta muita atenção, escuta muito e internaliza essas coisas. Então, eu estou o tempo todo prestando atenção, absorvendo, colocando coisas para dentro, né? E isso precisa sair de alguma forma e a fotografia foi uma das formas que eu encontrei para expressar tudo isso, para trazer isso para fora. Depois, posteriormente, veio a ser também o universo das palestras, um meio de colocar essas inspirações para fora e jogar para o mundo também, porque todos nós, cara, você, Patrick, em algum momento você vai ser chamado para ocasiões que você vai expressar tudo aquilo que você internalizou. Né? Você, Jarbas, vai ter essa oportunidade de pegar aquilo que você aprendeu, jogar para o mundo. Porque a vida é assim, cara, a gente recebe, a gente doa. Né? Se a gente só guarda, faz mal. Se a gente só doa, faz mal também. É sempre recíproco, você tem que receber e tem que dar. E aí, na minha vida, a fotografia veio muito forte para isso, para conseguir colocar isso tudo para fora e transmitir através da arte. Eu me lembro de fotografar desde muito pequeno. Eu tive a alegria de ter esse primeiro contato com a fotografia desde os 8 anos de idade, na época do filme ainda, e entendi que era um caminho legal. Fotografei a minha adolescência, então eu ia para um rolê com os amigos, eu levava câmera. Eu não era fotógrafo oficialmente, eu não tinha nem ideia que isso podia vir a ser profissão, mas eu tinha esse hábito de documentar a nossa rotina, fotografar os amigos. Então é algo que veio muito natural comigo desde a infância. E aí quando eu cheguei na vida adulta, que vi essa possibilidade de trabalhar com aquilo que eu já amava e para mim era natural, assim, já fazia parte do meu cotidiano, foi uma coisa que me alegrou demais. Assim, caraca, eu posso fazer isso e ganhar a vida com isso? Uau, que incrível, né? Então, com 21 anos eu comecei a trabalhar profissionalmente com fotografia e aí não parei mais, cara. 21 eu comecei, fotografei de tudo. Dentre tudo que eu fotografei, me identifiquei muito com casamento. E comecei a mirar mais em casamento e ali pelos 23, 24 eu já estava também nesse universo de premiação, de palestra, né? Comecei a viajar ao Brasil. Muito cedo, e aí né? foi muito precoce, muito cedo. Rápido, né, muito cara? rápido. Foi explosivo, até porque na Muito época rápido. a gente não tinha tanta divulgação como tem hoje, tanta oportunidade quanto a gente tem hoje de aprender. Era tudo muito limitado, né? Não tinha tanto conteúdo online, não tinha muito congresso, tinha que viajar ou para Rio ou São Paulo. Então era muito esforço para aprender. E aí, quando você ainda estava ali engatinhando no que a fotografia viria a se tornar, quando você fazia uma coisinha diferente, né, já explodia na internet. Ali começava a era de rede social, começou lá no Orkut, Facebook, foi escalando, né, para o que é hoje Instagram. Mas era maluquice. Você jogava uma foto no Orkut que era interessante, mais criativa, cara, dava 5.000 comentários assim, no mesmo dia. Era um negócio bizarro, não tinha algoritmo, ia para todo mundo. Você postava uma foto e ia para todo mundo que te seguia, né? Era loucura isso. Que legal, que legal. Vamos lá. 2019, eu estava no início aí da parte fotográfica de casamentos, né? Que eu já fotografava outras coisas também, né? Mas focar naturalmente em somente casamentos, né? E aí eu olhava as fotos, principalmente do Fugice, e falava assim, um dia será que eu vou fotografar assim ou parecido, né? E hoje eu fotografo umas fotos boas, né? Naturalmente boas, né? E aí eu queria fazer uma pergunta. Quando você chega em um certo nível da fotografia igual você está hoje, você se inspira em algum outro fotógrafo ou alguma outra coisa para poder estar sempre melhorando a fotografia? Eu acho que a gente sempre tem, cara, inspirações, referências, né? Você tá, por exemplo, o Two Man, né, que são canadenses, é um casal canadense, o Lenny e a Erika Mann. Sim. Inclusive vão vir ao Brasil pela primeira vez agora no ano que vem. Sempre foram uma inspiração e eu tinha essa sensação, caraca, que foto incrível, tipo, será que um dia eu vou conseguir fazer algo parecido? E eu estava em um congresso dentro do banheiro, escutei numa conversa, o pessoal estava ali lavando a mão, eu dentro de uma cabine do banheiro, o cara disse assim,
caraca, tá vindo o Tio Man pro Brasil, né? Legal, o estilo deles lembra do Fugees. O cara inverteu o negócio. Eu disse, olha que legal, que curioso, né? Como as referências, elas acabam embebedando o nosso trabalho ali. Sempre tive muitas referências do Brasil, de fora. Eu acho que é importante a gente mirar referências fora também da fotografia de casamento, referências também fora da fotografia em si, como o cinema, como a música, como a literatura. É importante porque bagagem humana, repertório humano, cultural, tem impacto profundo assim, no que a gente produz como arte. A arte sempre está ligada profundamente com todas as outras formas de cultura, né, de produção cultural. Então a gente precisa se alimentar de outras coisas para além da fotografia também. Mas eu tenho as pessoas que eu admiro, que eu curto, que eu acompanho, até porque a fotografia muda muito rápido, né? Hoje em dia a gente vê essas mudanças todas acontecendo e a gente precisa sempre se atualizar também, se adaptar às mudanças. É verdade. E você falou uma coisa bem interessante, né? Que é se alimentar de coisas humanas, né? Tipo uma música, uma arte. Então, assim, isso é uma coisa que eu não costumo fazer, que eu vou começar a praticar isso, né? Às vezes ler um bom livro, começar a olhar a arte, para ter um repertório de fotografia um pouco mais diferente, né? Eu acho que esse é um caminho legal também. E aproveitando o ensejo, vamos fazer outra pergunta? Pode. Só para você entender. Tá. Para você, Patrick, e para qualquer um que estiver escutando, a chave é, cara, o que você gosta? Que as pessoas às vezes ficam assim, pô, eu tenho que ler o livro tal, porque tá vendendo muito, tá um best-seller. Cara, o que você gosta? Tipo assim, você gosta de Harry Potter? Cara, vai ler Harry Potter, não precisa ler livro técnico, sabe? Ah, eu vou ler isso aqui para parecer mais inteligente. Não, pega um livro que você goste e lê esse livro. E vai encontrando outros que você gosta. Qual a música que te toca? Porque no fim das contas, aquilo que a gente gosta, aprecia, fala sobre o nosso coração. Verdade. E na hora que a gente vai fotografar, a nossa foto só vai ser impactante, só vai conectar com outras pessoas se ela tivesse nosso coração também, se tiver o que a gente gosta impregnado ali, para as pessoas olharem e dizer, caramba, tem coração e alma aqui, isso me tocou. Se não toca o fotógrafo, se eu não gosto do que eu faço, se não tem essa alma no que eu produzo, se eu não botei o coração ali, como é que vai tocar outra pessoa, cara? Não tem como. Verdade. Então, o grande lance, seja no cinema, seja na literatura, seja na música, é você ir a fundo nas coisas que você gosta. E se você quiser ir um pouco além, entender o porquê que eu gosto disso. E por que eu não gosto de outro determinado tipo de música ou de filme. Tem gente que ama filme de terror, tem gente que odeia. Tem gente que ama filme de romance, tem gente que odeia. Tem gente que ama filme de drama, tem gente que odeia. Então, por que você gosta daquilo? Né? É verdade. E aí a gente vai mergulhando nisso, entendendo mais quem a gente é. E aí, com isso, a gente vai produzindo um material mais intencional. Se eu sei o que eu gosto, se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu quero comunicar com a minha fotografia, é muito mais fácil chegar na hora de fotografar e ser mais assertivo. É verdade. E tá aí, Jarbas, ó, a resposta de muita pergunta, porque tem muita gente que compra um livro e não lê. Eu já fiz muito isso, viu, Fugis? Comprei uns livros para mim ler, na hora lá eu empolgava, mas depois eu não lia. Por quê? Uhum. Porque é uma coisa que você falou, eu não gostava daquilo. Então, se é um livro que eu gosto, uma coisa que tá em mim, com certeza eu vou ler, não vou fazer esforço para ler. Exatamente. Não é isso? Exatamente, é a naturalidade que acontece quando você gosta de verdade. É verdade. Se você tem que forçar muito ali, você começa a ler um livro, aí você começa a ficar com sono, é chato e tal. É isso mesmo. Troca e vai para outra, é igual um namoro. Não deu certo o namoro, vai para outro, não deu certo, vai para outro. Vai ter uma hora que você vai casar, vai dizer, caraca, essa é a pessoa, vou casar. Aí você casa com aquele livro ali, até acabar ele, né? E aquele estilo musical, e aquele estilo de filme, aquele estilo de fotografia. Então vai testando, né? As pessoas também são muito apressadas. Eu já tenho que saber de cara que tipo de fotografia eu quero fazer, que tipo de coisa que eu gosto. Vai testando ali até você se encontrar. Faz parte. Fotografia, né? Bem legal. Fugis, tem a gente pesquisou, né? Você tem uma associação, né? Eu gostaria que você que tem mais conhecimento nessas áreas,
falar das associações, do papel delas aí no crescimento dos fotógrafos. Então, a gente vê alguma coisa em comum, que os fotógrafos palestrantes, muitos deles são premiados, né? E como vi, você já foi premiado em vários, aí a gente não consegue contar a quantidade aí de vezes e de fotos que foi premiado, né? Passa pra gente aí, principalmente para quem tá do outro lado aí, iniciando na fotografia, né? Para que tenha esse conhecimento dos papéis das associações aí no crescimento da maioria dos fotógrafos, né? Cara, vamos lá. Só para quem não conhece entender. Geralmente as associações, elas vão ter um grupo de membros que vão participar de concursos que acontecem em um determinado espaço de tempo. Por exemplo, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então existe uma regularidade, uma consistência ali. Então, se o membro a cada 2 meses, por exemplo, que é a média da Fine Art Association, que é a que eu fundei, ele precisa parar, olhar o próprio trabalho, fazer curadoria, examinar o que ele fez, parar para olhar um ensaio e dizer, cara, dentre essas 50 fotos desse ensaio aqui, qual é a mais interessante, qual é que tem a luz mais bem feita, a composição mais bem pensada, qual que tem o momento mais decisivo. Ele se debruça sobre o trabalho para fazer a curadoria, para editar algum detalhe ali que passou, né, tirar alguma sujeirinha, Então é um trabalho muito de ajuste fino da própria fotografia, de treinamento do olhar no próprio processo de participação. Eu acho que isso é muito valioso, porque o fotógrafo que está numa rotina que ele vai lá, fotografa, entrega para o cliente e repete, ele nunca para examinar e olhar o próprio trabalho com esse carinho, essa dedicação, ele entra num piloto automático muito perigoso. Então a primeira coisa que eu diria para quem tem curiosidade é que a participação vai te levar a ser mais criterioso e mais cuidadoso com o próprio trabalho. Por isso que muita gente que se destaca é premiado, porque não é porque o cara é premiado que ele se destacou, é porque ele dedicou um nível de tempo e atenção para ir fazendo esse ajuste fino com o próprio trabalho, a ponto de ser premiado, a ponto de chamar mais atenção, a ponto de ser visto como referência no mercado para ser chamado para palestrar. Então, são coisas que estão interligadas, mas porque o próprio trabalho ali está ganhando relevância. Então, eu diria para quem tem certo interesse, se você quer aprimorar seu trabalho, participe, tá? Participe, porque eu antes de ter a Fine, eu participei ativamente de praticamente todas elas e enriqueceu muito o meu trabalho, né? Contribuiu muito na minha carreira, dá visibilidade, dá vitrine, as pessoas conhecem mais, né, o seu nome, porque naturalmente quando você vai aparecendo ali sempre nas coleções e você vem para um congresso, alguém vai olhar e dizer, ah, cara, você que é o Fugice, sempre acompanho, vejo suas fotos premiadas e tal. Então acaba sendo uma ponte para network, para você conhecer outras pessoas, para abrir portas, para vir um patrocínio, para vir um convite para palestrar. Então é muito legal para quem quer viver essas experiências, né, no meio fotográfico. E aí, cara, é uma coisa de você expor o seu trabalho para que jurados, que são pessoas renomadas, olhem para ele e examinem tecnicamente seu trabalho sem nenhum vínculo emocional com ele. O jurado não sabe quem você é, não sabe que a foto é sua, não sabe quem foi o cliente. Para o cliente que você fotografou, ele vai olhar as fotos e vai dizer que está lindo, né? Se você mostrar para um amigo seu, ele vai elogiar, vai dizer que está lindo. O jurado não, ele vai olhar e examinar criticamente. E aí tem muita gente que fala, concurso é só pro ego, é só pro cara se gabar. Porque, eu falei muito disso aí já, né? E é o contrário, cara, porque o cara que tem ego, ele não aguenta ser julgado. Justamente. Ele não aguenta o jurado olhar e dizer, essa foto não é boa, não vou premiar. Ele fica puto e sai. O cara que participa continuamente, vou citar um exemplo, o Anderson Marques, que é um fotógrafo também muito conhecido, né, no nosso meio. Ele, quando entrou na Fine, ele ficou 1 ano participando e não ganhou um prêmio, cara. Não ganhou um prêmio. E aprimorando, e eu dava um feedback, ele perguntava e ajustava, e editava foto, e ia aprimorando. E, posteriormente, depois de alguns anos, ele acabou sendo um dos fotógrafos mais premiados da associação. Porque ele teve a humildade de, em não sendo premiado, não desistir, não ficar puto, não jogar a culpa no jurado. Ah, o jurado que não entendeu, né? De olhar com essa autocrítica e dizer, eu preciso melhorar. Se o jurado, que é um cara que tem um olhar
uma capacidade técnica de análise. Ele está me dizendo que a foto ainda não é premiada, eu preciso melhorar. E aí ele foi correr atrás e acabou revertendo isso. O Danilo e a Cris também é um exemplo que eu tive essa oportunidade de falar com eles e dizer, ó, tem isso, isso e isso para melhorar. Eles foram lá, trabalharam, depois de alguns anos se tornaram um dos fotógrafos mais premiados do Brasil. Então é muito uma questão de humildade, cara, de baixar a guarda, de trabalhar esse ego, né? De, Saber cara, ouvir, né? Saber ouvir, saber receber o feedback negativo, porque todo fotógrafo que é muito premiado, antes disso ele recebeu muitos nãos. Antes dele ser muito premiado, as fotos não foram premiadas e ele teve que lidar com isso primeiro. É verdade, é verdade. E o Jarbas falou muito bem. Eu ia falar sobre a Fine Art, né? No início eu esqueci. E foi bem mencionado pelo Jarbas. E assim, o que o fotógrafo tem que fazer para poder entrar nessa associação? Cara, cada associação tem a sua metodologia, né? Então não tem uma regra absoluta, mas em geral você vai ter que fazer um cadastro. Tem algumas que vão analisar esse cadastro. No caso da Fine, a gente analisa, vê se o cara já está pronto para participar, se ele ainda está muito verdinho. Eu indico para o cara, pô, faz um workshop, vai estudar, vai para um congresso, depois você volta. E aí quando eu sinto que o cara está pronto, a gente recebe ele para participar. Legal. Então cada uma vai ter a sua metodologia, mas geralmente envolve um cadastro e você fazer os envios ali periodicamente. Basicamente legal, isso. Legal. Então não é de qualquer jeito, né? Às vezes a gente pensa que é de qualquer jeito, é só lá fazer alguma coisa e mandar as fotos. Não, então tem um cadastro, tem uma curadoria ali para ver se a pessoa está apta para entrar na associação, né? Exatamente. Para você ter noção, a nossa estatística está ali na faixa de 30% de adesão. Né? De 100% dos cadastros, 30% eu aprovo. O restante eu digo, cara, estuda mais um pouquinho. Por que eu faço isso? Porque às vezes o cara vai entrar muito verdinho, vai se chatear, não vai entender, né? E eu gosto muito que o cara já venha mais maduro, porque ele vai ter mais maturidade para lidar com o universo do concurso, que não é um ambiente tão fácil, sabe? É essa coisa do saber lidar com não, isso exige maturidade. É verdade. Não é fácil mesmo, hein? Eu tive aí no Fine Art, tá? Mandei vários e não consegui, tá? Não desisti. Voltando aí, eu tive uma foto premiada só até hoje, tá? Esse foi na Bride, né? E mandei várias vezes e venho aí julgando minhas fotos e tentando melhorar. E vou falar para vocês, não é fácil mesmo. Mas a gente consegue. Queria deixar uma mensagem para você também, que está aí do outro lado, né, ouvindo a gente, que é possível, né? Mas o que é possível, né? 2019 eu estava lá num congresso de marinheiro de primeira viagem, encontrei lá o Fugisse, estava assistindo lá a palestra dele e hoje eu estou sentado com ele aqui. Isso prova que é possível, tá? Com muito trabalho, trabalhei muito até hoje, desde 2019. Fiz várias coisas, vários projetos, né? Isso me possibilitou aqui estar de frente a frente com o Fugisse, tá? Que beleza, hein, Jarbas? Que maravilha! São 3 pessoas que eu me lembro de 2019. É o Everton Rosa, né? Eu fiz uma foto com ele. O Everton Fugisse, né? Que hoje eu tô aqui. E o Sam e a Rayana, né? Não sei se você conhece eles, lembra deles? Eu vou estar lá na Itália com eles fazendo o San Sacramento, né? San Sacramento, né? Muito bom. E aí a gente vai voltar na Itália com ele em agosto, fazendo o IWE lá. E hoje eu tô aqui com você. Então, para mim é uma realização e isso só prova que é possível, né? Mas com bastante trabalho e bastante humildade. Isso aí. Muito bom. 2019 foi muito especial para mim. Eu estava lançando o meu livro no palco. Eu lembro graças agora. Graças a Deus foi um sucesso, esgotou todas as unidades. E eu que tenho esse amor pela literatura, tem muito a ver com a minha mãe. Minha mãe não teve a oportunidade, cara, de estudar, né, de ir à frente, assim, ir a fundo nos estudos, fez só ali o ensino básico. Mas era uma pessoa com muito conhecimento sobre a vida, porque ela gostava de ler. Então eu tenho memória de pequenininho ver a minha mãe lendo e isso me contagiou também, né? E hoje eu fico feliz, por exemplo, de ver a minha filha lendo.
porque ela me vê lendo. Então é uma coisa que vai passando de geração para geração. geração. E olha só, mesmo uma pessoa que não teve a oportunidade de aprender na escola, acabou enriquecendo a sua cultura pela leitura. Olha como é importante. E a gente não pode deixar esse hábito de lado, né? A gente não pode deixar isso morrer. E aí 2019 foi muito especial para mim, como eu tenho esse amor pela literatura, de poder lançar um livro meu e não existia ChatGPT ainda para ajudar. Então foi na raça. Foi na raça, como os maias e os astecas faziam. Que legal. Muito bom. 2019 foi um ano marcante para mim também. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os outros fotógrafos que estão iniciando aí. Cara, vamos lá. Mensagem para o iniciante. Cara, tu tem muito para aprender. Fotografia é um universo muito profundo. Vão ter momentos da sua carreira que você vai achar que sabe muito. Tenha certeza que quando você pensar isso, você não sabe nada. Quando você achar que já sabe demais, você está errado. Ixi. Então, esteja sempre aberto a aprender, sempre faminto pelo aprendizado, sempre humilde para saber que sempre tem algo mais para aprimorar. Não desista, cara, porque tem muitos desafios de viver de arte no Brasil, seja ela qual for. Seja perseverante, seja pé no chão, estude coisas além da fotografia, estude sobre o ser humano, porque a fotografia por si só não resolve, porque você vai fotografar e lidar com pessoas. Entenda o ser humano, entenda o que é um negócio, entenda o que é um CNPJ, entenda o que é pagar boleto. Saiba que você vai, por mais que tenha alma de artista, você vai ter que lidar com o operacional também. Então, por mais que seja chato, eu sei que a maioria dos fotógrafos não gosta, precisa entender de negócio também se você quiser dar certo, senão em alguma hora você vai desistir por causa de grana. Então tem que entender também desse universo. E o principal é que a gente carrega uma essência, em tudo que a gente faz, uma essência estrutural ali que você não pode perder. É legal ter referência, é legal ir num congresso, é legal conhecer outros fotógrafos, mas vai ter uma coluna central daquilo que você gosta de fazer e que você não pode abrir mão por outra coisa, do tipo, eu vi esse fotógrafo, gostei dele, vou abandonar o que eu gosto para fazer o que ele faz. Não faz isso. Você pode até pegar algumas coisas que ele faz para tentar incorporar nessa tua essência, mas não abandona a essência do que você faz por nenhuma outra. Porque é autodestrutivo esse processo, né? Então, siga fiel a essa essência, ao que você gosta. Saiba que fazendo isso vai ter gente que vai amar o que você faz. É muito legal para mim, como pessoa, quando eu me sento com vocês e sinto o carinho e a admiração que vocês têm por mim e pelo meu trabalho, por exemplo. É gratificante. Eu coloco minha alma e meu coração ali, cara. Então, quando vocês fazem isso, eu recebo como amor, assim, sabe? Legal. Mas vai ter gente que vai olhar para o meu trabalho e vai dizer, cara, não gosto disso. E aí a gente tem que saber lidar também com isso. E nem negativo, todo mundo vai gostar, né? vai gostar do seu trabalho. Nem todo mundo vai admirar e tá tudo bem. Vai ter gente que vai amar quem você é. Vai ter gente que vai odiar o seu jeito pelo mesmo motivo. Porque você é quem você é. E você é do jeito que você é. E você faz as coisas do jeito que você faz. Então, um péssimo caminho é tentar agradar todo mundo, cara. Não dá. Não dá. Verdade. Então, a gente tem que seguir nossa essência e entender que a gente está aí para isso, para ir atraindo aquilo que é nosso, porque os clientes que são seus vão chegar junto, vão ser atraídos pelo seu trabalho. Você vai ir conquistando aquilo que você almeja, sendo fiel à tua essência, sempre, sempre. Seriam minhas considerações aí. Cara, que mensagem, hein, Jair? Não, então. Eu posso aproveitar o ensejo aqui e fazer a última? A última perguntinha? Ó, Já? eu já anotei aqui, hein? Eu gosto de anotar. Achei que a gente ia bater um papo de 5 horas aqui hoje. Pode ser, pra mim tá Fugis, nos seus mais de 1000 eventos e dentro desses mais de 15 anos, né, fotografando, o que te mantém, cara, com essa paixão, com esse amor até hoje?
A essência da fotografia, para mim, é nós que eu digo, o ser humano, nós como humanidade, nós criamos coisas por necessidade. Toda a criação humana veio de alguma necessidade que a gente teve, né? Desde as mais rudimentares, como o fogo que nos aquecia, que nos permitiu evoluir como civilização, até as mais modernas, como o computador, que é uma extensão do nosso cérebro. A gente queria guardar coisas que o nosso cérebro não consegue. A fotografia, ela nasce de onde, cara? De onde é que nasce na nossa alma o desejo de existir a fotografia? Nós sabemos que existem coisas especiais que nós não queremos esquecer, nós queremos lembrar e nós queremos ser lembrados. É daí que nasce a fotografia. Então, é isso que me motiva até hoje, porque quando a gente fotografa e a gente preserva aquilo que é importante, como por exemplo, eu fotografo a minha família, a minha filha que está crescendo, fez 9 anos agora, há poucos dias. Eu tenho fotos dela bebê. Quando eu volto lá e olho para ela bebezinha nas fotos, cara, é maravilhoso poder voltar para esse tempo. Voltar no tempo. Porque a nossa memória é falha, a gente sabe disso, que a gente não vai lembrar de todos os detalhes que a fotografia é capaz de guardar. Então acho que o que me motiva é essa coisa de guardar para mim e para as pessoas aquilo que eu sei que é importante, que muitas vezes elas vão ter que voltar para olhar aquelas fotos para resgatar essa essência. Imagina só, eu que fotografei mais de 1000 casamentos, já tive várias experiências, como por exemplo, uma delas de ouvir um casal que estava à beira de se separar por causa de brigas e problemas, sentar juntos, olhar o álbum de casamento, relembrar o porquê que eles ficaram juntos, porquê que eles disseram sim um para o outro, e dizer, cara, a gente não pode desistir. Me arrepia falar disso. Porque é esse o poder da fotografia, lembrar aquilo que é importante. Essa é a essência da fotografia. E é isso que me motiva, cara. É isso que me mantém motivado, sabe? Eu acho que as coisas que são importantes mantêm a gente motivado sempre. O olhar de amor da minha filha, da minha esposa, as coisas simples do cotidiano, tudo isso me inspira, me mantém motivado para continuar lutando pelos meus sonhos, né? Por aquilo que eu acredito. Cara, que legal, cara. Que legal. Parabéns. Temos aqui um presente, uma lembrança para você, tá? Coração mesmo, aceite aí. Que legal, muito obrigado. Tá? Para você que possa lembrar aí da gente. Posso abrir aqui? Pode. Deixa eu abrir aqui. Curioso. Esse veio até embrulhado, hein, Fugiça? Especial, ele veio até embrulhado esse. O meu ele entregou assim, ó. Toma o seu aqui, ó. Ó, que legal, uma canequinha, ó. De fotógrafo para fotógrafo. Muito bom, obrigado, gente. Obrigado pelo convite para participar. Isso. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Obrigado por ter aceitado, tá? Ter comprado essa ideia. Acho que o maior desafio é alguém comprar a ideia e você passa a ideia para a pessoa e espera ali uma resposta. Essa resposta, quando ela é positiva, a gente fica muito grato, tá? Guarda lá, lembra da gente. A gente posteriormente vai estar junto de novo, se Deus quiser, né? Contem comigo sempre. Eu desejo muito sucesso ao projeto. Perfeito, muito obrigado. Antes de finalizar, a última. Mais uma pergunta? Vamos lá. Não é nem uma pergunta, agora é uma indicação. De um livro. Uma indicação de um livro para que a gente possa... E que área? Diga aí. Qual o nome? Que área que você quer? Da fotografia mesmo. Da fotografia? Indica o seu. Pode indicar o meu, artisticamente. A Alma da Fotografia é um bom livro. Alma da Fotografia. Muito bom. Livros de arte, né? História da arte. Eu acho que o fotógrafo precisa conhecer todo o plano de fundo, né? De onde a gente veio, a pintura, os movimentos, entender ali como é que os pintores lidavam com a luz, com tanta maestria, na base do pincel, porque a gente herda tudo isso. Do ponto de vista humano, eu indicaria um livro chamado Essencialismo. Essencialismo? É um livro muito legal para quem quer buscar essa coisa da essência, né? Muito, muito bacana. Acho que ficaria com esses por enquanto. Perfeito. Eu gosto muito de literatura ficcional também, como O Senhor dos Anéis, por exemplo, que através de
de símbolos, né, de histórias, de simbologias, a gente acaba aprendendo muita coisa importante ali, muitos valores. Então, eu deixaria O Senhor dos Anéis também como indicação. Muito bom. Tá aí, pessoal, indicação de livros para quem quer melhorar, né, a sua visão sobre fotografia, enfim, melhorar seu trabalho, né? A literatura vai ajudar e muito. E Fugice, obrigado por estar participando do nosso podcast. É um prazer, uma honra, tá, ter você aqui. Com certeza você está entre os maiores, com toda a humildade, né? Eu falo isso, entre os maiores da fotografia no nosso podcast. Não sei se a gente vai conseguir entrevistar o maior em questão de trabalho, em questão de pessoa, em questão de Cara, humildade. vocês estão dando pontapé, vocês estão fazendo a parte de vocês Isso. e as coisas vão acontecer, podem ter certeza. Vamos junto. Obrigado. É isso. Acontecer. Vamos aos agradecimentos? Uns agradecimentos. Vamos lá. Quero agradecer aí aos patrocinadores, não pode faltar os patrocinadores, tá? Telefoto, Fototec, Alisson Oliveira, que é o idealizador do evento aqui, Congresso Triângulo, tá? O barulho de fundo é porque o congresso está rolando, mas faz parte aí do contexto aí desse podcast, tá? Para você que gostou, segue aí o nosso Instagram, segue o W Fugice também, o Ayrton Fugice, Patrick Pelalente, Jarbas Duarte, oficial. E é isso. Quem quiser conhecer também pode seguir Fine Art Association. Isso. Ficou alguma dúvida sobre como participar, manda uma mensagem lá que a gente vai te responder com o maior carinho também. É isso Tá? aí. Para finalizar agora é finalizar Para mesmo. finalizar. Acredite que é possível. Quero deixar essa mensagem para você. Acredite que é possível. Está sendo para mim e pode ser para você também. Valeu. Valeu. É isso. Pô, vamos tirar uma foto? Bora. Chama ele. Ô, técnico de som, acabou. Ô, vamos fazer uma foto?